Salve, salve pessoal, eu sou o Bruno Delect. A gente começa agora o nosso curso de comunicação não violenta e quero convidar vocês a fazer essa jornada comigo. Eu vou falando algumas coisinhas, vocês vão pensando, vai ter uns momentos de exercício, de preenchimento. Mas para começar, eu acho que vem a pergunta: o que é comunicação não violenta? Qual que é o objetivo dela? E a comunicação não violenta ela pode ser defendida a partir de várias palavras. Tem gente que diz que é um método, tem gente que diz que é uma abordagem, um jeito, uma filosofia, e a gente pode usar um pouco de todas elas ao longo desse nosso percurso para a gente entender juntos qual que é a melhor definição de comunicação não violenta na vida de vocês, na prática educacional e também do nosso cotidiano. Então, para começar a responder um pouco dessa história toda, é legal trazer que a comunicação não violenta é uma abordagem, vou usar a abordagem aqui, sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e que hoje essa abordagem ajuda a gente a entender como que a gente se aproxima do outro, como que a gente se aproxima da gente mesmo, e principalmente numa camada ali emocional, como que a gente reconhece sentimentos, necessidades, como que a gente vai se investigando, se auto-investigando, entendendo os nossos desejos, nossas necessidades de limite e se percebendo no mundo a partir de uma relação mais responsável com a gente e com o outro. E por ser mais responsável, também mais conectada. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar nos próximos slides e minutos, e eu convido vocês a ficar comigo aqui. O primeiro conceito que eu queria passar para vocês é a ideia do dar natural, que aparece na CNV, Comunicação Não Violenta, como uma premissa e também como um objetivo a ser alcançado. O que eu quero dizer com isso? A ideia da CNV é que, por natureza, o ser humano é um ser compassivo, que vive em compartilhamento, que vive em sociedade. E prova disso são as nossas habilidades de imaginação e de linguagem que fizeram a gente chegar até aqui hoje. Então a CNV acredita que a gente precisa se reconectar com essa essência humana para conseguir, em coletivo, conviver, se entender, estar com o outro e se conectar enquanto coletivo para reconhecer onde existe violência nessa convivência e, a partir disso, conseguir retirar esses elementos de violência. Então, para falar um pouco sobre o dar natural, eu queria convidar vocês a lembrar de alguma situação em que você se confundiu, que você estava dando ou que você estava recebendo, algum gesto que você decidiu fazer por alguém e quando você terminou esse gesto você percebeu que você ganhou muito mais do que você esperava naquela situação. E o contrário também, quando alguém veio te ajudar e na verdade saiu muito mais recompensado daquela situação, e quando você, no limite, nem sabe reconhecer se você está dando ou se você está recebendo, você está numa troca coletiva, genuína, em que linguagem e imaginação também são coletivas. E esse é um estado de compassividade, onde o ser humano compartilha e a partir disso cria. E a gente tem potência na nossa criação. Então o dar natural ele é um estado que a gente tenta alcançar na comunicação não violenta. E para alcançar esse estado, a gente vai retirando as camadas de violência que a gente vai encontrando na nossa comunicação. Para retirar essas camadas, a gente tem que reconhecê-las. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os aspectos que afastam a gente do outro, que trazem camadas de violência na comunicação, e quais são os aspectos que trazem aproximação, trazem conexão com o outro. E eu vou pedir para vocês também fazerem um exercício daqui a pouco sobre isso. A ideia é que vocês tenham ali um diário de bordo comigo e que esse curso ele seja teórico, eu vou falando algumas coisas, mas que vocês comecem a anotar um pouco da aplicação da comunicação não violenta na vida de vocês. E aí o meu primeiro exercício, eu queria que vocês fizessem um brainstorm, uma chuva de ideias, em que vocês listassem aí quais são os elementos na convivência com o outro que bloqueiam a comunicação. Como que o outro pode agir e que você percebe que você fecha, que você se afasta dele. E aí a gente pode falar aqui de vários exemplos. Tem alguns aqui nesse slide, mas eu queria que vocês pensassem na vida de vocês quais são os gestos, as expressões faciais, os comportamentos, as atitudes que fazem com que você se afaste do outro. E agora a gente vai dar para vocês aí uns minutinhos para vocês listarem todas essas atitudes que na relação com o outro você se sente afastado, você sente que bloqueou essa conexão e essa compassividade do dar natural. E agora a gente vai reconhecer uma coisinha mais difícil. Então o que você faz com o outro e que você sente que bloqueia a comunicação com ele? Quais são os seus gestos, expressões, atitudes que você reconhece em você mesmo que afastam o outro? Então também vale um tempinho para vocês fazerem essa listinha agora. E aí, como foi? Se vocês puderem, compartilha com a gente nas nossas redes sociais, na comunidade Delect.
A gente vai continuar e eu tenho um segundo exercício para apresentar. Então agora a gente vai listar tudo aquilo que o outro faz, que você reconhece que te conecta. O que faz alguém se conectar com você? Quais são os gestos, as atitudes, as mesmas coisas que a gente listou sobre o que bloqueia, mas agora para identificar a conexão. Quando a gente pensa numa comunicação que conecta, o que o outro faz que conecta você? E já aproveita para fazer o exercício do que você faz, que é super potente e que se conecta com o outro. Às vezes é o seu tom de voz, às vezes é o seu jeito de sorrir, às vezes é o seu jeito de olhar. Quais são ali as suas potencialidades que te conectam com a outra pessoa? O próximo conceito que eu quero trazer da comunicação não violenta são as duas bases que sustentam esse processo. Vocês já devem ter visto em alguma imagem, quando a gente pensa num processo de comunicação, que existe sempre um emissor e existe sempre um receptor. Na comunicação não violenta, esses dois atores eles começam a ser qualificados. Então a gente vai falar primeiro do emissor. O emissor é quem se expressa. E aí na comunicação não violenta, a gente qualifica o expressar-se como expressar-se honestamente. E o honestamente aqui tem a ver, com a gente dizer a verdade, mas tem muito mais a ver com um processo de investigação, que é investigar dentro de si aquilo que de verdade eu quero dizer. Quais são efetivamente os meus sentimentos? Do que eu estou precisando? As minhas necessidades, os meus pedidos reais. E nesse processo de investigação, naturalmente a gente percebe que ele é um processo de autoconhecimento. Quando a gente fala de se expressar, muitas vezes a primeira necessidade que a gente tem é só se expressar. E é começar se expressando. Depois encontrar qual é exatamente o sentimento, aquilo que eu realmente preciso, o que eu realmente quis dizer com aquilo, é uma segunda camada e é um processo de reflexão contínuo. Então o nosso primeiro convite é para que a gente entre nesse processo de reflexão, de tentar entender o que a gente sente, de tentar entender o que a gente precisa e conseguir fazer pedidos sobre isso, e que a gente seja cada vez mais autêntico nessa missão. Mas que a gente não se breque porque a gente não está entendendo que a gente foi super autêntico ou que a gente já chegou lá. Que a gente comece a se expressar e comece a falar e comece a se escutar falando para conseguir ser o mais honesto possível nessa relação com o outro, do expressar-se honestamente. Então a primeira base é essa. Eu me expresso honestamente, eu visito em mim mesmo aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu preciso e como que eu quero me relacionar com o outro. E a segunda base é a gente escutar. E quem recebe na comunicação não violenta, o nosso receptor, ele escuta empaticamente. Na comunicação não violenta, tem uma definição muito bonita para empatia. Empatia, na CNV, significa presença. Ou seja, sustentar o campo para que o outro seja aquilo que ele precisa naquele momento. Significa estar presente para que o outro possa ser, para que o outro possa falar, para que o outro possa compartilhar aquilo que ele precise e que a gente seja contorno suficiente para que ele esteja ali e seja ele mesmo. Então, escutar empaticamente tem a ver com presença para com o outro. E a gente escuta e a gente expressa o quê? Na comunicação não violenta, daqui a pouco a gente vai falar disso nos 4 componentes, a gente fala muito sobre sentimentos e necessidades. Então quem está expressando está tentando identificar isso dentro de si, e quem está escutando está o tempo todo tentando reconhecer no outro quais são os sentimentos e necessidades que essa pessoa tem. E por último, existe a ideia da escutativa, que é como que a gente escuta o outro também na CNV, e a Elect gosta de apresentar isso em 3 níveis. Vou contar para vocês daqui a pouquinho.